queridos irmãos, boa noite. Aqui no Projeto Paz de Joelhos Filhos de Pé, oração especialmente pelos filhos. E hoje nós estamos com uma série muito especial esse mês para melhorarmos a nossa oratória, né? Quem já prega vai se aperfeiçoar mais. Olha, teve uma irmã que disse para mim assim, tu não precisa. Eu digo, eu preciso sim. Né? A gente vê, assim, quando eu assisti a palestra dos irmãos, eu digo, Ega, não, que maravilha, essa palestra maravilhosa. E eles estavam ensinando para as crianças. Eu digo, eu preciso trazer para... Eu sou assim, gente, quando eu vejo uma coisa que me chama a atenção e também é para minha edificação, eu quero logo compartilhar. Eu quero compartilhar, eu quero repartir o pedaço do bolo, né? Então aqui está a nossa irmã e o tema central, geral de todo o nosso curso de oratória é Gigantes Pequenos. E o tema da Shirley, vai dar agora a segunda parte, né? É a arte de pregar, parte 2. Então estamos aqui com a Shirley Ramires, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Com você a palavra. Eu que agradeço, irmã. Muito obrigada pelo convite. E boa noite a todos. Que Deus seja com cada um de vocês. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando, né? Assim como diz a irmã, né? Um pedacinho do bolo, né? Um pedacinho do que Deus tem compartilhado com a gente. Então, irmãos, eu quero começar perguntando para os irmãos, para todos que estão assistindo aí, eu quero que vocês coloquem no chat, no final da live, eu vou ver suas respostas, tá bom? Eu quero que você coloque que nunca pregou na sua vida, nunca fez um sermão. Coloque aí, eu nunca preguei, tá bom? E quem já fez, então, também pode colocar, eu já preguei, tá bom? E no final a gente vai conversar sobre isso. Eu quero começar contando uma pequena experiência pessoal. Quando eu comecei, eu nasci na igreja, né? Deus me deu a bênção de conhecer desde criança essa mensagem maravilhosa da reforma. E quando eu comecei na igreja, que era criança, minha mãe me levava na igreja e tudo mais. Aí eu era uma pessoa muito tímida, né? Não gostava de falar em público, ficava com vergonha, né? E, e aí, só um minutinho, meus irmãos. Seu microfone está desligado, irmã. Sim, só um minutinho aqui, eu vou só desligar aqui o som. Só um minutinho, irmão. Muito bem. Então, a experiência é assim. Eu era muito tímida, não conseguia falar assim em público, né? E quando eu comecei a ir à igreja, comecei a gostar das coisas de Deus, e eu tive uma experiência com Deus, e eu comecei a me interessar pela palavra de Deus quando eu tinha uns 9 anos, né, de idade. E aí, então, eu comecei a ir à igreja. Aí, quando eu tomei a decisão de batizar, eu tinha 18 anos. E logo que eu batizei, a igreja onde eu congregava era uma igreja de pouco em número, né, de pessoas, tinha poucas pessoas e poucos jovens. E aí, então, o diretor da igreja falou para mim que eu, no próximo sábado, uma semana depois do meu batismo, eu teria que passar a lição do dia lá na igreja. E eu fiquei muito nervosa, eu travei, falei, nunca tenho falado para mim assim em público, né? E eu quero contar para vocês que essa primeira experiência que eu fiz, eu fiquei muda lá na frente, né? Eu estudei, me preparei toda a semana, tudo mais, mas quando cheguei lá e vi esse dia, esse sábado, quando era normal, que já tinha sido muito sábado, era pouca gente, parece que providencialmente essa igreja esse dia lotou, estava cheia de pessoas, eu fiquei muito nervosa, aí travei no começo, aí não saía nada, fiquei muda,
E aí passa um frio, e aí eu falei, Senhor, me ajuda, me dê seu Santo Espírito. Eu me preparei, eu estudei o seu tema, mas estou com muito nervo, né? E aí, irmãos, Deus aos poucos foi me ajudando. E antes que eu não gostava de falar em público, agora eu amo, né? Eu amo falar em público, amo pregar, amo compartilhar a palavra de Deus. Então, isso, conto essa experiência para incentivar, né? Que algumas pessoas falam, não, eu sou tímida, não é comigo, isso não é para mim, gosto só de fazer curso de culinária, fazer não sei o quê, fazer semana, mas pregação não é comigo. Mas realmente, às vezes é um talento que está escondido e que Deus quer desenvolver em cada um de nós, né? Então, é uma coisa que é muito boa. Eu gostaria de começar a live, não sei se a irmã consegue compartilhar a tela aí das sliders, é, lembrando o texto que a gente começou. Vamos fazer uma pequena recapitulação do tema anterior para entrar no tema de hoje, tá bom? Então, o livro que foi lido no começo foi o livro de Romanos, capítulo 10. E o verso 14, ele é bem interessante, ele tem várias perguntas, se vocês acompanham aí nas suas Bíblias. Na última pergunta desse versículo, diz assim: e como ouvirão as pessoas que não conhecem o Evangelho? Como que elas ouvirão se não há quem pregue? Então, hoje, em nosso tempo, penso que essa pergunta já não cabe. Tem resposta. Por quê? Porque hoje todo mundo prega. Muitas pessoas pregam. Você na internet, YouTube, Instagram, todas as redes sociais estão lotadas de pregadores. Tudo, você liga a rádio, pregadores de muitas denominações. Então, hoje temos a pregação da palavra por todo canto. Somente que um verso mais para frente, o verso 16, ela diz algo interessante, que eu gostei muito dessas palavras, que foram citadas até do profeta Isaías, que diz assim: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, por isso Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, muitas pessoas pregam, mas poucas se convertem. E outra, poucos creem na nossa pregação. Por que nossa pregação não tem o poder de converter as pessoas hoje? Como tinha talvez no tempo do apóstolo Paulo, dos discípulos, né? Então, por quê? Porque nós, diz aí o mesmo texto, não temos obedecido ao Evangelho. Então, nós não estamos vivendo de acordo às verdades que pregamos. Por isso que a pregação perde poder. Mas também por causa de que nós não nos preparamos para pregar. Pensamos que, como qualquer coisa, qualquer um pode pregar. E sim, realmente, qualquer um que tem o dom da fala pode pregar. Mas, se você tem uma preparação, se prepara, se capacita melhor, você vai ter um melhor resultado, melhor sucesso, né? Então, irmã Sandra, eu só quero tirar uma dúvida. A gente está compartilhando tela das slides ou não? Eu não. É porque eu estava no pensamento que você ia colocar daí. Então, no caso, você quer que eu coloque daqui para você? Eu enviei para a irmã, né? Sim, por favor, irmã, Sim. para não me enrolar aqui. Tá, eu vou Eu colocar aqui. agradeço. Tá. Então, aqui nós encontramos, vamos fazer uma pequena recapitulação. A oratória é a arte de falar em público, sim? A oratória é uma arte, como qualquer outra, é uma arte. E nós vimos que a oratória ela tem 3 etapas. Tem o preparo espiritual, que é a primeira etapa. Tem o sermão escrito e agora sim a parte oral, né? O sermão oral. Então, você primeiro faz uma preparação espiritual, sim? Aí depois você escreve o que você vai falar, é escrito no papel, na folha, na slide, no computador, se você quiser diagramar, e depois você vai passar isso para o público. Então, essas são as etapas da pregação, vamos dizer assim. Essas 3 passos ou etapas tem a pregação.
E eu gostaria de ler, especialmente na questão de preparo espiritual, que foi a primeira parte que a gente viu na aula passada. Eu gostaria de ler 2 textos do Espírito inspirados, né? Para nós refletir enquanto ao preparo espiritual. Gostaria de compartilhar aqui com você esse texto. Ele está escrito no Grande Conflito, página 521, parágrafo 2. Ele diz assim: quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, como nós estamos fazendo aqui, se a gente começar essa reunião sem oração, não é a vontade de Deus. Então, do mesmo jeito, o estudo da Bíblia. Se a gente começa o estudo da Bíblia sem oração, não tem sentido, não vem a inspiração. Então, quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, de humildade, as passagens mais claras e simples, vêm como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido. Então, um parágrafo muito precioso. Se a gente, antes de estudar a Bíblia, não ora, não tem humildade também, então, até a passagem mais simples de entender é torcida. Sim, a gente não consegue entender ela direto. Outro parágrafo bem interessante, nós encontramos aqui, falando da pregação no livro Testemunhos para os Ministros, página 108. E ele diz assim: devemos estudar a Bíblia com reverência, sentindo que estamos na presença de Deus. Então, quando você abre o livro sagrado, você tem que pensar que esse é o momento de sua comunicação, sua comunhão com Deus. É um momento de você e Deus sozinhos, em que você entra na presença de Deus para conversar com Ele. Toda leviandade, frivolidade deve ser posta do lado. Embora algumas porções da palavra sejam facilmente compreendidas, a verdadeira significação de outras partes não é discernida com tanta prontidão. Deve haver estudo e meditação paciente e oração fervorosa. Ao abrir as Escrituras, deve cada estudante pedir a iluminação do Espírito Santo. E certa é a promessa de que esta será dada. O Espírito com que vindes a investigação das Escrituras também determinará o caráter de quem vai ouvir a gente, né? Anjos do mundo da luz estarão como aqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Mas se a Bíblia for aberta sem oração, sem reverência, com um sentimento de orgulho e presunção, se o coração está cheio de preconceito, então Satanás se acha ao vosso lado e apresentará as declarações mais simples da palavra de Deus numa luz pervertida. Então, olha que coisa interessante. Quando nós pregamos, o Espírito que acompanhou o estudo na hora de fazer o sermão, de estudar, é o mesmo Espírito que nós vamos refletir para as pessoas que vão ouvir a gente. Então, por isso que a pregação, ela tem um começo e um final, ou seja, o começo é muito importante, né? Enquanto a isso. Conseguimos compartilhar a tela aqui, irmã? Pronto, eu vou Tá continuar. dando uma falha aqui, vou ver aqui se dá certo aqui, que tá dando uma falha. Compartilhar, né? Tá bom, então vamos assim mesmo. Então, o preparo espiritual é muito importante. Oração, conhecimento da Bíblia e um bom testemunho. Agora, nós hoje vamos concentrar nosso estudo, nossas mentes, a o sermão escrito, né? O sermão escrito é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela do meu. Só um segundo.
Os irmãos conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Conseguem enxergar a tela aí? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Aqui nós vemos a primeira parte que eu gostaria que vocês vissem aqui. Está aparecendo completa aí para vocês? A tela? Sim. Pronto. Então, o sermão escrito. Nós vamos falar do sermão escrito. Então, a gente vai a fazer, se você foi a primeira vez que você vai pregar, nós vamos a fazer nosso primeiro sermão hoje. Qual é a ideia dessa aula? Que você, que nunca pregou, você pega essas dicas, você coloca em prática e faça seu primeiro sermão nessa semana. É o desafio que eu quero deixar aqui para vocês. Faça seu primeiro sermão nessa semana, tá bom? Aí você vai pedir, se você é membro da igreja, pode pedir uma oportunidade numa quarta-feira para orar, para fazer, para desenvolver e colocar em prática esse seu sermão, sim? Agora, se você não tem a oportunidade de falar na igreja, você vai pregar esse sermão na praça, no parque, na rua, na faculdade, na escola, no trabalho, com quem você se relacionar. Seja uma ou muitas pessoas, você pode praticar, tá bom? E se você já pregou, então aqui a gente vai aprender dicas para aperfeiçoar esse talento, tá bom? Então, vamos lá. O sermão escrito, os expertos, eles dividem em muitas partes, mas eu gostaria de resumir em 5. A primeira parte é o título. Quando você vai fazer seu sermão, o primeiro que você vai escolher é o título. Sim, o título do seu sermão. A segunda parte, a introdução, segundo passo. Logo, o desenvolvimento. Logo, vem a conclusão e, último, o apelo. Então, são 5 coisas muito importantes para você fazer. E essas 5 coisas são fundamentais. E é bem facinho, não é uma coisa do outro mundo, coisa complicada, não. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o título, sim? O título de nosso sermão. Quando você vai falar do título, você vai pensar primeiro em escolher um tema. De que você quer falar, sim? Que é o que você mais gosta da Bíblia? Pode ser uma história bíblica, pode ser um personagem, pode ser uma temática, segunda vinda de Cristo, profecia. Vamos fazer um teste. Hoje eu vou supor que eu vou fazer meu primeiro sermão e eu vou escolher um tema. O tema que eu vou escolher é sobre a oração, já que estamos em um culto de oração. Então, eu vou escolher como tema a oração, tá bom? Esse vai ser meu título. O meu tema. Somente que esse não será o título. O segundo passo, não sei se aí modificou um pouquinho a slide, não sei, foi a configuração aqui no meu celular, está um pouquinho tudo grudadinho as letras. Mas o segundo passo é escolher um título sugestivo para meu tema. Então, o que quer dizer um título sugestivo? A gente tem um erro que muitos pregadores cometem, e eu também cometia no passado, que é a gente entregar o tema do sermão no título, e não é o melhor, sim? Por exemplo, é de oração, e a gente coloca a importância da oração no título. Não é aconselhável. O título como tal, o tema, bem mais. O título como tal do tema deve ser sugestivo. Então, você não pode entregar o tema no título. Por quê? Porque o título, ele é como quando você lança a rede e não sabe, e as pessoas devem ficar curiosas. Se o título deve dar uma impressão de curiosidade. Por exemplo, se eu falasse, irmã Alessandra, vou convidar você a almoçar amanhã. E a irmã me pergunta,
mas o que vai ser? Eu falei, surpresa. Então a irmã fica curiosa. Mas se eu falar, é feijoada. Que gostoso, eu gosto de feijoada. Mas a irmã já sabe, né? Então, como que quando a gente coloca o tema no título, perde a graça. E as pessoas não ficam interessadas, perde o interesse. E nós precisamos, na pregação, ela é uma arte. Então, nós precisamos interessar as pessoas para que elas venham a ouvir a palavra. E isso deve começar desde o título da pregação. Então, vamos imaginar, nosso exemplo de hoje é a oração. Eu vou colocar um título sugestivo, que não entregue que eu vou falar de oração. Vamos imaginar, eu vou colocar aqui o podcast divino. Um podcast divino. Hoje está muito de moda, né? Podcast, né? Para outros, tipo um bate-papo, né? Bate-papo divino. Esse vai ser o título sugestivo. Então, as pessoas vão ficar curiosas. Bate-papo, um podcast divino. Pelo menos não entrega o tema no título, para não perder a graça, para as pessoas ficarem interessadas. Olha, de que irá falar? Eu vou ir só. Tem pessoas que só pelo nome ficam curiosas e elas já vão assistir só por causa do título da mensagem. Muito bem. O terceiro passo, né, que esse aí, não entregar o título na lição, é o desenvolvimento. O desenvolvimento, né? Agora, nós vamos falar de outra coisa aqui no título, antes de passar no desenvolvimento. O título do sermão, da pregação, deve ser frases curtas, no máximo umas 4 ou 5 palavras, sim? Por exemplo, um podcast divino tem três palavras, né? Então, tá certo. Mas se, por exemplo, eu vou falar da oração e coloco um título assim, um momento sagrado para falarmos com Deus, já está muito comprido, já perdeu o sentido. Então, o título da mensagem deve ser curto. Entre mais curto, melhor, sim? E se você ainda não tem muita criatividade, muita experiência, você pode deixar o título para o final. Você monta toda a sua pregação e só no final você coloca o título, porque você já vai ter uma ideia geral do que você quer falar, vai saber qual a ideia principal, do que você quer falar, e pode fazer isso no final, colocar o título no final, tá bom? O tema você escolhe desde o começo, mas o título você vai colocar finalmente só no final, que fica mais fácil. Então, estou falando do título. Então, o primeiro passo para nós fazermos o sermão escrito é o título, né? O título, é muito importante. Agora nós vamos falar da introdução, né? A introdução de nosso tema. Então, o que é que deve ter a introdução do tema? O que é que deve ter? A introdução, ela não pode perder o interesse da pessoa que está nos ouvindo. Então, na introdução, você tem 5 escolhas, que você pode falar de 5 coisas na introdução. A introdução, ela deve durar no máximo de 3 a 5 minutos. O que você pode fazer na introdução? Você pode começar fazendo uma pergunta, você pode começar contando uma história, uma história bíblica, você pode começar relatando uma experiência sua ou de outra pessoa. Você pode começar também usando alguma ilustração. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele usava muito esse tipo de introdução no seu sermão, na sua pregação. Sempre começava com uma parábola, com uma ilustração, com uma história, ou às vezes com uma pergunta. Por isso que as pregações do Senhor Jesus eram tão impactantes. Ele sabia como começar, ele tinha a arte de pregar, né? Além do Espírito Santo que o acompanhava. Outra coisa que você pode começar a introdução é com uma notícia atual, um dado curioso, né? Então, você vai escolher só uma, não pode fazer, não, eu vou começar a introdução, vou contar uma história, também vou fazer uma pergunta, eu vou contar uma notícia. Não, já passou de ser uma introdução a ser um tema. Então, a introdução é curta, mas você escolhe só uma dessas opções, né? Então, isso falando da parte da introdução.
Agora nós vamos falar da terceira parte de nosso sermão escrito. Eu não sei porque ficou aí tudo bagunçado as letras, não sei se está aparecendo desse jeito para você. Não sei se é a configuração aqui do meu celular. Mas, bom, vamos falar. O desenvolvimento, pelo menos dá para ilustrar um pouco e vocês entenderam o que eu estou querendo transmitir aqui. Terceira parte do sermão é o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento, você vai a ter em conta algumas coisas importantes. Primeiro, seu foco central será seu texto bíblico central. Você deve escolher um texto bíblico central para a sua pregação. E você escolhe esse texto bíblico, que será o central, por exemplo, eu vou escolher 1 de Tessalonicenses 5,17, no meu tema de oração, orar sem cessar. Pronto? Esse será meu texto bíblico central. Então, o foco sempre será voltando a esse texto. Tudo vai se desprender, vai depender desse texto bíblico na minha pregação, tá bom? Pronto, agora você vai escolher, esse será seu texto central. Vai dividir sua pregação em várias fases. Por exemplo, se eu vou falar de oração, pelo menos vou dividir em três coisas, três aspectos importantes da oração. Vou escolher, por exemplo, vou escolher a importância da oração, vou escolher orações respondidas e vou escolher orações que não são respondidas. Vamos imaginar que vou dividir o tema nessas três fases. Então, você deve dividir seu tema em três fases, não mais de três fases. Agora, isso vai depender muito do seu tempo. Por isso, aqui temos uma opção que é administre seu tempo. Se você tem para pregar 15 minutos, então você não pode passar de 2, 3 passagens bíblicas, né? Não adianta você ter 10 passagens bíblicas e encher sua pregação de textos bíblicos se você não tem suficiente tempo para abordar cada um deles e explicar cada um deles. Porque vai ser cansativo, ninguém vai achar interessante, ninguém vai gostar, vão desejar que você termine logo. Então, é melhor escolher 2 ou 3 passagens bíblicas, mas você ter um tempo suficiente para explicar essas passagens, sim? Então, por isso que o tempo é muito importante. Já se seu tema vai abranger uma meia hora, 1 hora, você pode escolher mais textos, mas você deve explicá-los, né? E tudo tem que estar em harmonia, né? Tudo que deve coordenar, tudo deve estar em harmonia. Então, por exemplo, eu tenho 3 temas, então eu tenho a oração, será orar sem cessar, será o meu texto principal. Eu vou explicar a primeira parte do meu tema, a importância da oração, e vou escolher um texto bíblico. Aí depois vou escolher, olha, por que que a gente ora e ora e as orações não são respondidas? Aí procuro um texto bíblico que dê resposta pontual a essa pergunta. E aí, pronto, passo para outra. Ah, mas você sabia? A boa notícia é que Deus sim responde nossas orações. Só que não do jeito que a gente espera, mas Ele responde sim. E então aí a gente coloca outro texto bíblico. Então, pronto. Aí terminou o desenvolvimento do meu tema. E se a gente faz assim, a pregação não fica cansativa, sim? No desenvolvimento do tema, é sugerido que o pregador, ou quem vai expor a palavra, sempre divida os textos bíblicos com o público, com as pessoas que ouvem. Então, coloque as pessoas a orar, coloque as crianças a orar, a ler os textos bíblicos, coloque os jovens a procurar nas Bíblias os textos bíblicos, coloque eles a ler. Essa interação vai ajudar a que as pessoas se envolvam, né, na temática. Muito bem, agora nós vamos. O áudio está saindo bem, né, Sandra? Você está me ouvindo certinho, né? Tá ok. Ok, pronto. O desenvolvimento. Agora nós vamos para
o seguinte passo, que é a conclusão. Conclusão é muito importante. Sim, ele é um resumo do tema. Sim? Então, que é a conclusão? Você já está finalizando sua pregação. Então, agora você precisa fazer uma lista das ideias principais. Então, vou fazer um resumo, por exemplo. Bom, então, até aqui, o que nós vimos falando aqui, esse podcast divino, esse bate-papo divino que Deus quer ter com a gente, ele começa e só se consegue através da oração. Por isso que 1 de Tessalonicenses nos convida a orarmos sem cessar. É uma conversa contínua, sem parar, dia e noite, com Deus. E aí, nessa conversa, você pode perguntar para Deus, Senhor, por que minha oração não foi respondida? Senhor, eu te peço tal coisa. Senhor, então aí, essa é a conversa que Deus quer ter com você. Então, você começa a fazer uma lista das ideias principais. Esse é um resumo do tempo. Isso vai durar uns 2, 3 minutinhos. Vocês resumem o tema para o pessoal. E essa última parte é muito importante. Eu considero que é a parte mais importante do sermão, o apelo. Realmente o sermão até aqui pode ser perfeito. Você começou bem, o título foi sugestivo, o tema causou interesse, o seu desenvolvimento foi maravilhoso. Sim, mas o apelo, se você não faz um apelo certo, você perdeu todo o sermão. A parte mais importante do sermão é o apelo. Por quê? Por quê? Porque o apelo, ele envolve uma decisão, chamado, é uma escolha, você faz um convite para as pessoas tomar uma decisão, né? Então, por exemplo, se eu vou falar de oração, é por isso, meu querido amigo, que hoje eu te convido para você parar suas atividades, assim que terminar seu dia, pare e agora tire um tempo com Deus. Converse com Deus. Não permita que ninguém tire esse momento de você. Vai, você e Deus sozinho, em uma conversa pessoal. Então, aí você começa a fazer perguntas para o pessoal e o apelo, ele leva as pessoas a tomar decisões. Olha, é verdade. E aí a gente aproveita, faz um chamado para entregar-se a Deus, faz um chamado para orarmos mais, para ter mais comunhão com Deus. Então, o apelo é o momento em que a pessoa diz realmente, é verdade, eu quero orar mais, eu estou precisando mesmo de orar. Ou seja qual for o tema, né? Se é da segunda vinda de Cristo, verdade, eu não tinha pensado, a segunda vinda de Cristo está tão perto, e eu aqui perdendo tempo. Então, o apelo é um momento que nós temos para chamar a atenção da pessoa, para acordar ela, para que ela reaja, né, de forma positiva para tomar uma decisão, uma, uma decisão de parte de Deus, né? E é tanto que no livro de Lucas, né, no livro de Lucas, capítulo 10, verso 26, eu vou ler aqui para compartilhar aqui com vocês, livro de Lucas, capítulo 10, verso 16, ele diz assim, uma pergunta que o Senhor Jesus fez para os discípulos, né? E Lucas registrou. Então, vamos lá, 10, 16. Diz assim, quem vos ouve, a vós, a mim, me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. 10:26, desculpa, animal. 10:26, diz assim. E Jesus lhes disse, que está escrito? Como lês? Então, interessante que ele sempre terminava suas pregações com uma pergunta que levava a um apelo, né? Tanto que ele perguntava para Pedro, né? E o que vocês acham? Quem sou eu? Então, sempre Jesus terminava
suas pregações com apelos, né? E nós também, no apelo, é importante essas dicas, que com elas eu quero ir fechando aqui nosso momento dessa aula. Então, olha aí, no apelo você deve fazer pausas na voz. Por exemplo, você começa, vai na pregação normal, dá o resumo da conclusão, e quando você vai entrar no apelo, você diz, por isso, meu querido amigo, e você para, eu te convido que você hoje, então, essas oscilações de voz, essas pausas, elas convidam as pessoas, chamam a atenção das pessoas. Por exemplo, quando você fica em silêncio, todos ficam, olha, que está acontecendo? Vai dizer alguma coisa importante. As oscilações da voz é vital. Eu coloquei aí um barquinho, quem já andou de navio, de barco, no mar, no rio, sabe que as ondas, elas subem e descem, elas nunca ficam quietas, né? E nós, para a pregação ser um momento agradável para a pessoa que ouve e que chegue ao coração, ela precisa a voz de ter oscilações. A gente tem momentos em que a gente deve subir a voz, tem momentos em que a gente deve ser mais suave, sim? Se o pregador tem uma voz só suave, todo mundo vai dormir, vai terminar todo mundo dormindo. Mas se o pregador é gritando e gritando, todo mundo vai sair assustado, né? Da pregação. Então, uma oscilação de voz é vital, né? Na pregação. Sobe e desce, sem gritar, nem sem dormir o pessoal, né? No apelo também é muito bom fazer perguntas de reflexão. Você já pensou, se Cristo viesse hoje, encontrará você preparado? Então, essas perguntas de reflexão ajudam a pessoa a refletir, né? É muito boa. Faça afirmações também fortes. Faça afirmações quando tiver que fazer. Não é tempo já de ficar quietos, conformados. É tempo de acordar. Então, há momentos na pregação, no apelo, que você deve fazer afirmações. E sempre deve ter um sermão escrito. Tem pessoas que são muito boas improvisando, né? E o Espírito Santo dá ajuda, né? Mas sempre é bom você ter um sermão escrito, né? Porque ele vai ajudar muito para você quando direcionar, né? O que você quer falar, e vai ter muito mais sucesso. Então, nós vimos aqui as três partes da oração, né? As três partes em que nós devemos dividir, né? O sermão, né? E esse sermão é muito importante, né? Essas três partes em que nós dividimos a oração, a pregação, desculpa aí, é o preparo espiritual, primeira etapa, e o segundo é um sermão escrito, que é isso que nós vimos hoje, né? Que é uma das partes mais importantes, né? O sermão escrito. Agora, nós vamos ver a terceira parte na próxima aula com meu esposo, né? Que ele terá essa aula que a gente chama, aqui chegamos ao clímax, né? De nossas aulas de oratória, que é gigantes pequenos, né? Pequenos. Então, meu esposo explicará essa parte na próxima aula. Nós estaremos vendo por que a oratória, o falar em público, é tipo como um gigante, né? Mas nós vamos descobrir que é um gigante pequenininho, que a gente consegue vencer, e que Deus quer dar-nos a oportunidade de nós poder desenvolver esse talento para Deus, né? Que Deus, ele dá muitos recursos para nós espalhar o evangelho. E eu quero falar para vocês que a pregação é uma coisa muito maravilhosa, porque você, quando fala para outras pessoas do amor de Deus, das verdades bíblicas, primeiro você se fala a si mesmo, né? Deus fala com você. E você cresce na verdade, na fé, no conhecimento. E realmente nós estamos nos preparando para o tempo do fim. Então, se você já começa hoje a treinar a desenvolver esse talento,
quando chegar a hora da crise, que você precisar falar para muitas pessoas, você, além de que já não vai ter vergonha, além de que já vai ter uma técnica, você vai contar com a unção também do Espírito Santo. Então, vai ser muito mais fácil. Eu vou olhar aqui o chat, eu quero ver as mensagens que vocês colocaram aqui, vamos ver. Aqui, a irmã Abigail, né? Eu acho que foi a primeira a responder, se não me engano. Diz aqui, eu já preguei e prego, amém, irmã? Louvado seja Deus. A irmã Suzane, eu já preguei. Irmã Akira, né? Eu já fiz pregação na igreja, sempre que possível, gosto de pregar. A irmã Maria Carvalho, nunca preguei, mas eu ainda não bautizei. Acho que é por isso. Mas não tem problema, irmã. A gente, mesmo sem ser batizado, pode pregar, porque a pregação é uma coisa que com Deus, você pode falar das pessoas com, em todos os lugares, nas praças, nos parques, na rua, no trabalho, às vezes quando a gente vai no mercantil, tem a oportunidade de pregar, a gente fala, sim. Irmão Eliezer também, né? Vamos lá, o irmão pede oração, muito bem. Aqui a irmã Rita, eu já preguei. Maria José, eu sempre prego na igreja. Só preciso me aperfeiçoar, isso não. Realmente, para isso, você está aula de oratória. E a pregação é uma experiência, né? Tipo assim, nós que somos mulheres como a cozinha, né? Você hoje faz um prato, mas amanhã faz outro diferente e vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando. Assim mesmo é a pregação, né? Somente que se você não pratica, então de nada serviu, né? Essa aula, né? E Deus não vai aperfeiçoar a gente, né? O irmão Akira disse que era muito tímido quando jovem, gostava de ficar no meu canto, mas admirava quem falava bem em público. Então, ele tremia na base. Olha, eu entendo, né, irmão, porque eu passei por isso também. Irmã Maria, eu já preguei poucas vezes, nos cultos à noite, está de parabéns. Irmão Eliezer, primeiro, porque falamos a verdade como se fosse mentira e eles falam mentira como se fosse verdade. Verdade, esse é um texto inspirado, né, que o irmão Eliezer citou aí. Quando tinha um circo, né, perto, um teatro, vamos dizer, da época da irmã White, e eles tinham muito sucesso, né, e quando a gente abria as portas da igreja não via ninguém, então a irmã White mencionou essa frase, perguntou, né, para esse ator, né, por que eles tinham tanto sucesso, né, tá registrado, e ele respondeu essas palavras aí, né, porque eles falam a mentira como se fosse verdade, e nós que temos a verdade, parece que fosse mentira, não porque seja mentira, sino pela maneira em que nós pregamos, né? Então, damos a entender que não tem poder essa pregação, essa mensagem que Deus nos deu. Irmão, aqui, a verdade, irmã, tanto por falta de prática teoria, como falta de preparo técnico. Isso mesmo. Então, acho que já aqui, os irmãos estão de parabéns. Depois da palestra, diz a irmã Alessandra, quem tiver perguntas, tá, levante a mão. Muito bem. Ótimo que a irmã Abigail escreveu, né? Eu, em minha pregação, gosto de interagir as crianças e também na igreja. Maravilhoso, irmã. É muito, muito bonito. Cristo, quando nosso Senhor Jesus pregava, ele envolvia as crianças, né? Ele envolvia as pessoas. Por isso que ele usava muitas perguntas, muitas histórias, né? O estilo de pregação do Senhor Jesus realmente a gente vê que ele colocava as pessoas sentadas na praia, em cantos abertos, mas ele permitia a interação. Então, isso é muito importante. Muito bem. Nunca preguei, falou o irmão Jonas, né? Mas, irmão, você pode fazer a experiência, Deus vai ajudar a gente. Aí, Lilma, eu prego na igreja, preciso melhorar isso mesmo. Realmente, irmã Maria, nós podemos pregar em qualquer canto, né? Meu pai, né? A gente prega quando eu estou com meu pai, né? A gente sempre, ele me ensinou muito, né? Enquanto a pregação, ele sempre carrega um caderno também de sermões.
E aí, a gente prega nos ônibus, a gente prega nas praças, nos parques, então, não tem limite. A pregação em todo canto, em todo lugar. Não só na igreja. Na igreja, a gente se aperfeiçoa, né? O espaço que Deus nos brinda para desenvolver esse talento. Mas, realmente, quem mais precisa de ouvir a palavra são os que estão fora da igreja. Porque quem está dentro da igreja, vamos dizer assim, que a gente já está com os ouvidos carregados de tanta verdade que a gente escuta cada vez. Então, quem mais precisa ouvir nossa pregação são os que estão fora. Então, em todo lugar a gente tem essa oportunidade de pregar. Eu agradeço muito a todos vocês que colocaram aí seus comentários, suas opiniões são muito enriquecedoras. Realmente, eu quero falar para os que nunca pregaram que você é um instrumento nas mãos de Deus, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus precisa que cada um de nós falemos o que nós sabemos de Deus. E essas técnicas que nós estamos aqui aprendendo, elas servem para todos nós. Que tem experiência vai se aperfeiçoar e quem nunca teve vai fazer a experiência e vai terminar gostando. Irmãos, isso é assim como azeitona. Eu nunca gostei de azeitona, né? E quando eu tive uns 21 anos por aí, eu sempre via os irmãos comendo azeitona, eu fui convidada a um casamento, e aí colocaram uma azeitona lá na salada, e eu experimentei, meu Deus do céu, foi o mais horrível do mundo, essa azeitona é muito horrível, não, meu Deus, não. Mas depois daí falei, meu Deus, mas ela é boa, ela é rica em nutrientes, né? Ela é muito saudável, eu tenho que aprender a gostar. E aí eu comprei um frasco de azeitona. E aí comecei aos pouquinhos, aos pouquinhos. E agora eu amo azeitona. Eu acho a coisa mais deliciosa do mundo. Então, a pregação é assim. Você às vezes, nossa, um gigante, uma coisa que não é para mim. Mas depois que você experimenta e você se enche da palavra de Deus, porque quando você prega, você tem que ler, tem que orar, tem que se preparar. Então, você depois começa a gostar, e você depois acha um privilégio, né? Ter a oportunidade de pregar, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Esperamos vocês na próxima aula, que é Gigantes Pequenos, como vencer seus gigantes. E essa será a terceira aula, né? Que será de oratória com meu esposo. E eu espero vocês aqui também. Muito obrigada por acompanhar essa live.